minhas amigas, bom dia, meus amigos. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero saber como você está hoje. Eu desejo, sinceramente, que muito bem. Mas olha, se não foi possível, se não está sendo possível, calma, viu? Não fique mal por não estar bem. Faz parte do ciclo e as ondas vão e vêm. Gente querida, seguindo ainda o fio da semana passada, em que vimos como se dá a sexualidade humana, muito mais constituída na alma do que no corpo, temos hoje um outro tema para esvaziarmos de biologia, por assim dizer, e enchermos de sociologia e psicologia. Nem tudo é o que parece ou aquilo que nos ensinaram. Por isso eu quero começar hoje te perguntando: a família humana é um conceito biológico? É bem possível que, sendo espírita, frequentador ou frequentadora de uma instituição espírita, você responda que sim. Mesmo nos bancos escolares, pode ter sido interpretado assim. Eu também achava que sim, mas não. Viver em família não é uma condição biológica humana. Viver em grupo é uma questão social, cultural, que tem variado de modelo ao longo do tempo e do lugar do planeta. Constitui uma família, é verdade, um pai, uma mãe e um filho ou filha. Mas quem definiu que, fugindo desse padrão, deixamos de ter família? Por vivermos ainda em uma sociedade heteronormativa, passamos culturalmente a acreditar nisso. Mas a vida é bem mais complexa do que isso. E crer que somente a procriação forma famílias é, de novo, se concentrar demais no corpo. Justamente nós, que entendemos da alma, não devemos nos concentrar demais no corpo. Da mesma forma que vimos no último estudo que o espírito não tem sexo, precisamos reconhecer também que não é o sexo biológico que define a condição de formação de uma família. Para a psicologia, a família é um agrupamento por parentesco natural ou criado, facultado pela afinidade de pessoas que convivem juntas, assim protegendo uma a outra em razão do sentimento de afeto, carinho e pertencimento. Reparem vocês que isso coloca o tema família muito mais no ramo da sociologia, que vai estudar as distintas formas de organização das pessoas em grupo. O que hoje chamamos de sociedade já mudou muito e, é claro, influi nos modos como as famílias vão se reunir. Seguindo aquele caráter progressivo da filosofia espírita, que a gente já conversou aqui, precisamos acatar, reconhecer que existem hoje múltiplos arranjos familiares. Aqui, de novo, se impõe a ciência, mostrando que o leque se estendeu e que aquilo que antes era invalidado, hoje é normal. Mas além de pensar com a ciência, adicionemos a ela um pouquinho de Kardec. Vejam no item 980 de O Livro dos Espíritos o conceito de família segundo o pensamento espírita. A experiência nos ensina que os espíritos de uma mesma categoria, do mesmo caráter e possuídos dos sentimentos, formam grupos e famílias. Os espíritos, entre os quais há recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la perturbada pelo egoísmo. Portanto, gente, não nesse caso, não há discordâncias entre o modo espírita de ver o tema e o que a ciência contemporânea nos ensina. Família é o lugar do afeto, família é o lugar da afinidade, e isso não tem relação com sermos homens ou mulheres em uma encarnação. Aliás, perseguindo o tema na obra de Kardec, encontramos mais um importante exercício de desmaterialização da nossa perspectiva sobre o tema família. Olhem que interessante o item 205 do Livro dos Espíritos também. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, porque os coloca como anteriores à existência atual. Mas, na verdade,
a reencarnação distende o laço familiar, não os destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade. Família, então, passa muito menos pelo encontro de corpos e muito mais pela união das almas, sabedores que estamos agora de que os núcleos familiares são construções humanas, sociais, que evoluem com o tempo. Pensando nisso tudo, eu quero compartilhar com vocês a conclusão a que chegaram o autor e a autora do artigo que nós lemos para esse episódio. Dizem eles assim: os novos arranjos familiares foram construídos a partir das transformações sociais, que refletiram nas diferentes formas que se costurou os papéis de homens e mulheres dentro da família. Um dos grandes embates da sociedade contemporânea se volta para a questão da família formada por casais do mesmo sexo. Todavia, o Livro dos Espíritos traz, como vimos, que a experiência em família é decorrente das experiências reencarnatórias anteriores e das afinidades, e que os espíritos não têm sexo. Visto isso, como poderíamos discriminar um arranjo familiar, já que a família serve em todos os formatos para a evolução espiritual e moral humana? Faria sentido nos apegarmos à limitação moral de não aceitar as diferenças? Gente querida, para encerrar, como diria o poeta, consideramos justa toda forma de amor. E me parece, sinceramente, que o Espiritismo também. O que você acha? Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.